Finalmente, Marvel! Finalmente um bom filme. Como é bom ir ao cinema e assistir a um bom filme. Tô falando, claro, de Guardiões da Galáxia Volume 3, filme que eu acabei de assistir há meia hora atrás e tô aqui gravando no afã do momento. Mas antes de eu falar do filme, você já sabe, dê like nesse vídeo, assine o canal, ative as notificações, comente e compartilhe com os amigos pra gente fazer esse canal crescer cada vez mais. E também assine a minha newsletter Mala, que vai todas as sextas-feiras para os assinantes, e seja também um apoiador da Mala para você receber os conteúdos exclusivos que de 15 em 15 dias eu tô soltando. Mas vamos a Guardiões da Galáxia Volume 3. Para quem não sabe, esse é o último filme dessa trupe, da trupe Guardiões da Galáxia, feita, toda criada, escrita e dirigida pelo James Gunn. Uma coisa não está exatamente relacionada à outra, mas o James Gunn agora é o todo-poderoso chefão da DC na Warner. Ele mudou de lado, saiu da Marvel e foi para DC, mas da DC ele não vai simplesmente escrever e dirigir filmes, ele vai coordenar, já está coordenando toda DC Films, digamos assim. Ele é o Kevin Feige da DC. Kevin Feige, que é o todo-poderoso chefão da Marvel Pictures. Enfim, esse foi o último trabalho do James Gunn para a Marvel. E por que eu tô falando tanto do James Gunn? Um pouco o que eu falei no início desse vídeo. A Marvel vinha de uma série de filmes que eu particularmente não tinha gostado muito. Teve aí Doutor Estranho, que eu não gostei. O Pantera Negra, Wakanda Forever, sim, ok, mas não foi um filme marcante. A gente teve o Homem-Formiga, Quantumania, que eu achei um belíssimo... que eu achei bem ruinzinho, vamos dizer assim. Eu ia falar outra coisa, mas não falei. Então a Marvel vinha numa sequência de filmes que não estavam lá agradando e as bilheterias estavam caindo, né? Esse é o sinal amarelo, e eu diria que até o sinal vermelho, foi ligado lá na Marvel. O Guardiões da Galáxia Volume 3 era, de certa forma, um filme que a Marvel depositava uma grande expectativa nele, exatamente para poder recuperar as bilheterias e para poder finalmente sair dessa maré ruim, né? E qual foi o resultado? Na minha modesta opinião, um filmaço. Guardiões da Galáxia 3 tem vários acertos, mas o principal acerto é manter a verve que o James Gunn construiu para essa trupe de personagens. O que é essa verve? Uma verve de humor, e os diálogos entre os personagens, eles são muito característicos do próprio James Gunn. Quem viu, por exemplo, o Esquadrão Suicida, lá na DC, que ele fez lá na DC, e a série O Pacificador também, que tem a produção executiva dele, sabe muito bem como é que o James Gunn gosta de trabalhar. Ele, às vezes, pega diálogos que vão para lugares completamente diferentes e puxa referências do mundo pop. Então, nesse Guardiões da Galáxia tem aos montes. Ele puxa referências que às vezes não tem muito a ver com a trama do filme lá, mas ele dá esses respiros. E são muitos os respiros. Eu acho que os respiros nos filmes do James Gunn, em especial nos Guardiões da Galáxia, eles são quase que o ponto principal da existência de filmes como esse. Qual é a trama de Guardiões da Galáxia? E eu acho que a trama é um outro grande acerto. A trama é focada no Rocky. E atenção, a partir de agora eu vou falar sobre a trama do filme. Se você não assistiu Guardiões da Galáxia Volume 3, dê um pause nesse vídeo e volte quando assistir, porque é bem provável que eu vá dar alguns spoilers aqui, ok? Então, olha só, a trama é focada no Rocky, que no início do filme é atacado, digamos assim, pelo Adam Warlock. Adam Warlock é um personagem muito importante em toda a mitologia Marvel, na Marvel cósmica, digamos assim, que já havia sido introduzido em um outro filme da Marvel, não me lembro bem qual, não sei se o Guardiões 2 ou Guardiões 1, enfim, não importa, mas que agora ele tem um papel de destaque. O Adam Warlock, ele é mandado até o refúgio ali dos Guardiões pelo Alto Evolucionário, que é o grande vilão desse filme, para trazer o Rocky de volta
para ele, para destruir o Rocky. E aí, com o passar do tempo do filme, a gente vai entendendo a relação do autoevolucionário, do Adam Warlock e do próprio Rocky. O grande acerto do filme é a gente ver a história do Rocky. O Rocky é um personagem super carismático, e é engraçado a gente falar em personagem carismático, sendo que o Rocky é um personagem de CGI, né? Mas todas as vezes que ele aparece, não só nesse filme, mas em todos os filmes da Marvel, ele rouba a cena. E eu acho que muito aí o mérito disso, talvez seja do próprio Bradley Cooper, que faz a voz do Rocky. Mas enfim, ele rouba a cena, ele rouba a cena todas as vezes que ele aparece. E o Rocky é um personagem carismático, todo mundo gosta do Rocky, e ele nunca tinha tido um momento como esse. Finalmente, a gente vê a origem do Rocky, como ele virou de um raccoon, de um guaxinim, ao Rocky Raccoon, como é que ele se transformou, e tudo isso tem o dedo do autoevolucionário, e aí tem toda a história que quem viu o filme sabe. O autoevolucionário tem ali um desejo de construir criaturas para... Ele mesmo fala no filme que é para melhorar o universo, e aí ele constrói uma terra paralela e coloca essas criaturas lá. O Rocky foi uma das primeiras criaturas feitas por ele, mas ainda não tão desenvolvidas, só que o Rocky tem uma coisa diferente. Ele tem uma mente brilhante, e isso o autoevolucionário ele quer isso para ele. O Rocky tem uma mente brilhante e pode, de certa forma, ajudá-lo, o autoevolucionário, a construir novas criaturas, como a gente vê no próprio filme. Só que o Rocky, a gente entende tudo o que acontece, né? Ele acaba se desgarrando, vai lá, passa anos e anos junto aos Guardiões, e agora o autoevolucionário resolve ir atrás dele. Então o filme gira todo em torno do Rocky e do grupo tentando salvar a vida dele, e aí tendo um embate com o autoevolucionário e o Adam Warlock, que é uma criação do autoevolucionário. No início ele é vilão do filme, mas ele aos poucos vai se transformando em mocinho, passa para o lado dos Guardiões. Ele merece sim uma segunda chance, como o próprio Drax diz nesse filme, e com certeza ele vai ter mais momentos no futuro da Marvel. Podem ter certeza que o Adam Warlock vai desempenhar um papel interessante nesse futuro da Marvel. Mas aí, não vou dar muitos mais detalhes aqui da trama do filme, mas o que eu queria falar de Guardiões da Galáxia Volume 3 é isso. É um filme com um roteiro bem feito, uma história bem feita, uma história interessante que te prende, né? Mesmo que ela tenha vários núcleos. Então a gente tem o núcleo ali do autoevolucionário, os Guardiões que às vezes se separam, né? Tem vários núcleos, várias histórias acontecendo que se juntam no final, e isso é um mérito de um roteiro bem feito. Tem uma belíssima direção do próprio James Gunn. James Gunn sabe dosar humor, ação, contar histórias. Se você tem essas três coisas bem amarradas, você tem um grande filme. E até é engraçado como que ele mistura essas três coisas. Até as cenas de ação, tem uma cena de uma luta dos Guardiões com os inimigos que é divertidíssima. As cenas de ação não precisam ser sérias. As cenas de ação podem ser divertidas, e Guardiões da Galáxia, a série Guardiões da Galáxia, sempre teve cenas de ação divertidas, e nesse filme 3 não é diferente. Então, quando você junta essas três coisas, como eu disse, você tem um grande filme. Esse é um grande filme porque, por todos esses motivos, ele tem bom humor, ele tem um roteiro bem feito, uma história bem feita, ele tem uma boa direção e, sobretudo, ele tem atores e personagens carismáticos que eu acho incrível. Eu falei isso outro dia aqui de um filme, não estou me lembrado qual, que você vê a interação dos atores na tela e você vê que eles estão se divertindo. Lembrei, foi o Dungeons and Dragons. Eu falei do Dungeons and Dragons aqui, que dá para ver que os atores estão gostando de trabalhar juntos. No Guardiões da Galáxia, eu tenho certeza que Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, tô colando aqui para não esquecer de ninguém, Vin Diesel, que é a voz do Groot,
O próprio Shangan, que é o Kraglin, o Dave Bautista, que é o Drax, a Pom Klementieff, que é a Mantis, quem mais? A gente tem Sylvester Stallone nesse filme fazendo um papel que ele já havia feito, né? E outras pessoas, eu tenho certeza que esses todos gostam de trabalhar juntos, ou gostavam, porque é o último filme, é a despedida do grupo, vai deixar saudades. Eu tenho certeza que todo mundo que acompanha a Marvel tem os Guardiões da Galáxia ali guardado no coração, porque eles são o alívio. Não que outros personagens da Marvel não tenham sido bem-humorados, mas os Guardiões da Galáxia são uma espécie de alívio cômico de toda a saga Marvel, mas eles precisavam ter um fim. Não dá para levar sempre esse grupo, até porque a Marvel tá numa outra fase. Eu vou sentir falta. Eu vou sentir falta porque eu acho que a interação entre eles sempre foi muito legal. A gente tem nesse filme a relação do Peter Quill e da Gamora meio que retomando aquela química, né? A gente tem interações muito legais entre a Mantis e o Drax, né? Todos os personagens são carismáticos, todos os personagens são divertidos, todos os personagens a gente gosta de assistir. E eu acho que cinema tem que ter isso, né? A gente tem que tá gostando daqueles personagens. Pode até ser que os personagens sejam vilões, pode até ser que os personagens sejam personagens para você odiar, mas você tem que amar odiar. Você tem que gostar até de odiar aqueles personagens quando eles são vilões, que é o que acontece com o Alto Evolucionário. A gente gosta de odiar do Alto Evolucionário. No caso dos Guardiões, não. No caso dos Guardiões, a gente ama amar os Guardiões da Galáxia. Então, em suma, é isso. Eu achei um grande filme. Acho que encerra de uma forma legal a saga dos Guardiões, encerra pra cima. Guardiões da Galáxia sempre foi uma série pra cima, uma série de filmes e personagens pra cima, divertidos, alto astral. E eu tinha um medo de que eles fossem encerrar de certa forma para baixo, porque é o final, é a despedida, eles estão se separando, pelo menos essa versão dos Guardiões da Galáxia. Talvez venham outras coisas aí pela frente, como a gente viu nas cenas pós-créditos, mas essa versão dos Guardiões da Galáxia acabou, e eu tinha medo que eles encerrassem um pouco para baixo, mas o James Gunn, até nisso, ele é inteligente. Ele encerrou para cima. Ele encerrou essa saga desse grupo dos Guardiões da Galáxia para cima, com uma música que pode até ser um pouco batida, Dog Days Are Over, da Florence and the Machine, mas que naquele momento, naquela situação ali, funcionou muito bem. O que você achou? Você gostou de Guardiões da Galáxia Volume 3? Conta aqui nos comentários para mim. E não esquece de dar um like nesse canal, dar um like nesse vídeo, ativar as notificações para você sempre ser avisado de outros vídeos que eu postar por aqui. Então é isso, esse foi mais um vídeo sobre cinema, e eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre cinema, sobre séries, sobre música, sobre cultura pop, entretenimento, sobre a vida em geral. E assine a newsletter Mala, que lá tem mais coisa, ok? Um grande abraço e até a próxima.